Estamos aqui com ele, o ratão da matemática, mas calma, que hoje não é aula não. Hoje eu vou trazer para você aqui uma novidade nesse canal. E vamos estrear agora com esse concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. Eu escolhi esse concurso para estudar com vocês. Eu vou fazer esse concurso junto com a galera que vai fazer a PCSC aqui do estado de Santa Catarina. Só que aí eu já vejo, né, que em alguns canais a galera dá várias dicas de estudo, várias orientações, e eu decidi, por que não gravar a minha trajetória de estudos para esse concurso? Eu já fiz outros concursos militares, civis, concursos públicos, muitas reprovações e algumas aprovações. Só que eu nunca consegui registrar um estudo ativo para um concurso. E já tem tempo que eu estou querendo fazer isso. Então eu decidi fazer agora para PCSC. Esse aqui é um vídeo apenas de abertura dessa playlist. Vai ser a playlist 01 do nosso trabalho. E eu sei que lá no final, quando a gente chegar na preparação de reta final para esse concurso, você vai voltar aqui comigo e vai relembrar essa preparação, tá? E acredito que a qualidade das aulas também vão melhorar, né? Que eu estou investindo em vários equipamentos aí para a gente trazer o melhor para vocês, beleza? Você me conhece aqui das aulas de matemática e raciocínio lógico, e meio que existe um personagem ali que é o ratão da matemática. E aqui eu vou tentar trazer esse personagem também para o nosso estudo ativo. Eu escolhi a PCSC, vou estudar todas as matérias com vocês, mas vou trazer para você aqui aquilo que faz sentido para mim. Eu vou estudar da maneira que eu consigo aprender. E eu vou trazer para você. Eu fiz algumas anotações aqui daquilo que vai ser o tema da nossa... Aquilo que vai ser o tema do nosso vídeo 2, tá? Esse aqui é o vídeo 1 de apresentação. E eu venho trazendo para você aqui agora aquilo que vai ser as ferramentas que eu irei utilizar, tá? 10 ferramentas que eu utilizo para reter memórias, tá? Eu digo assim porque não sei como é que funciona para você, mas para que eu aprenda algo, é como se eu fosse reter memórias. Por exemplo, vou escrever aqui um pedaço ali para você. Hoje eu estava lendo um livro, deixa eu só vir com o cursor aqui. Hoje eu estava lendo um livro que ele chama-se... Meu Deus do céu, misericórdia, não está escrevendo aqui. Chama-se... Ele fala muito sobre dopamina, né? Esqueci o nome do livro, está aqui, ó. Nação Dopamina. Esse livro aqui, ó, estou lendo. Nação Dopamina, tá? Deixa eu colocar ele aqui atrás, tá? Esse livro eu estou aprendendo muita coisa com ele, mas como eu estava muito tempo sem ler, e eu estou voltando agora, e isso tudo tem a ver com o nosso estudo. Eu vou falar para vocês um trecho ali que eu estava lendo. E já viu quando tu começa a ler um trecho? Olha só, vê se isso acontece contigo. Acontece muito comigo. Quando está mais ou menos aqui, tu não está entendendo nada do que está aqui, tu acabou de ler. Por quê? Isso acontece muito comigo. Quando eu comecei a ler esse trecho, que eu vou citar para vocês aqui, eu comecei a pensar que eu tinha que ir ao mercado fazer compra. Eu comecei a lembrar de um curso que eu tinha que lançar ao mesmo tempo. E eu comecei a pensar em alguma coisa da minha vida pessoal, tá? Que eu não vou falar aqui. Algo do pessoal. Algo do passado que eu estou tentando resolver ainda. E eu falei, cara, eu estou fazendo isso tudo ao mesmo tempo e estou lendo o livro. Acontece isso várias vezes. Sabe o que eu tive que fazer para eu ter foco e excluir esse tipo de pensamento da minha mente? Eu fui lá e reli o que estava escrito aqui, desenhei. Ele estava querendo dizer que uma mulher... Aí eu fui e fiz esse desenho aqui, ó. Uma mulher, beleza? Ela recebeu uma proposta de trabalho. Aí eu fui fazendo isso aqui, ó. E ela teve que se mudar. E eu fui fazendo exatamente isso daqui. Só que o namorado dela teve que ir junto com ela. Ele se somou a ela nessa nova cidade para ela viver esse novo trabalho. E aí, olha só como é que eu li só uma vez, gente. Eu lembro de tudo, da sequência das ações.
E aí, o namorado dela teve que acompanhá-la e eles decidiram se casar, tá? Eles se casaram e ele, nesse novo local, começou a se conectar com a equipe de engenheiros de um trabalho que uma equipe de engenheiros fez um anúncio que ia fazer um projeto e que para pessoas dessa área poderiam ir lá participar. Como ele era engenheiro, mas não tinha ainda se enquadrado na cidade que ele estava antes, em um trabalho, não tinha se identificado, ele foi lá nessa equipe, nesse grupo, e começou a interagir com eles e começou a dar muito certo nessa cidade. Gente, isso eram 4 linhas. Você entende que depois que eu fiz isso, eu consegui retomar o meu raciocínio. Eu parei eu esqueci tudo que eu estava pensando antes. Mercado, curso, pessoal. E eu faço assim, toda vez que eu começo a desfocar daquilo que é a proposta, por exemplo, eu entrei aqui para ler um livro, pô. Não é para eu ficar pensando, por exemplo, nos problemas externos, né? Não é para eu ficar pensando nos problemas externos. Então, o que eu fiz para eliminar os problemas externos? Eu comecei a desenhar aquela situação. Desenhar. Porque o desenho, né, a gente precisa fazer algumas ilustrações e tal. E isso é uma das formas que eu retenho memórias. Eu acabei de fazer isso hoje. Eu vou ler para vocês aqui, ó, o trecho do livro que está falando esse esqueminha aí. Foi exatamente onde eu parei. Só para vocês terem uma ideia. Depois que a namorada de David se formou, ela arrumou um emprego em Palo Alto. Não, depois que a namorada de David se formou, ela arrumou um emprego em Palo Alto. Ele foi com ela para lá e em 2008 eles se casaram. David conseguiu um trabalho em uma startup de tecnologia, onde interagiu com jovens engenheiros inteligentes, generosos, com o tempo que dispunham. Ele voltou a codificar e aprendeu tudo que deveria ter estudado na faculdade, mas tinha medo demais para aprender em uma sala cheia de alunos. Foi promovido como desenvolvedor de software, trabalhava 15 horas por dia e corria 50 km por semana em seu tempo livre. Eu precisava sair desse trecho, porque não sei porquê, quando eu cheguei nesse trecho, eu comecei a ter vários insights da minha vida. E, ao mesmo tempo, eu estava lembrando da compra que eu tinha que fazer no mercado e do curso que eu tinha que lançar. São coisas desconexas, não tem nada a ver. Isso aqui vai entrar onde eu falo sobre distrações. Eu só aprendo assim, eu tenho que me eliminar das distrações. Aí eu tive que pausar isso daqui, voltar a ler, desenhando para eu poder focar, para eu poder me livrar das minhas distrações. É assim que eu aprendo, é isso que eu vou trazer nessa preparação aqui que a gente vai fazer para PCSC, tá? Não sei quando vai abrir esse concurso e você vai aprender também a estudar com antecedência comigo, que é o verdadeiro jeito que a gente deve estudar para concurso, né? Então eu anotei aqui algumas ferramentas que eu utilizo e que eu vou utilizar nessa preparação. E no próximo vídeo eu vou explicar de forma detalhada cada uma delas. Crie memórias permanentes. Tem várias técnicas que você pode utilizar. Eu vou te mostrar o que faz sentido para mim. Essa daqui de desenhar foi uma delas, tá? Mas eu vou te mostrar aí. Métodos mnemônicos. É aquele que, por exemplo, quando você quer memorizar algo do tipo os crimes inafiançáveis e imprescritíveis, quando a gente estuda, por exemplo, direito constitucional. Como que eu aprendi, né, através da técnica do mnemônico? Eu tinha lá, tudo o tempo todo, Harrison. É como se Harrison fizesse tudo o tempo todo. Crie memórias permanentes, tá? Então, nós temos o tráfico. Nós temos o tráfico. Ficou horrível aqui, né, escrito. Eu vou te passar tudo e você vai ver que quando a gente começar a estudar junto vai ser sempre assim, tá? Tráfico de ilícitos, né? Ou de entorpecentes, né? O terrorismo. Beleza? Esse T aqui eu não estou lembrando inicialmente, mas já vou trazer ele. Os crimes hediondos são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis, insuscetíveis de graça e anistia, né?
Vamos lá, nós temos a ação de grupos armados. E nós temos aqui o racismo. Esses últimos aqui, a R, tem muito tempo que eu não estudo isso. A última vez que eu vi isso aqui foi em 2022, tá? No ano de 2022. No momento que eu gravo esse vídeo para você, é 16 de abril de 2024. Foi no início de 2022 que eu estudei isso aqui. Então tem muita coisa que eu lembro ainda, tá? Eu lembro que eu deixei por último esses dois aqui, a R, eu fiz esse esquema. Deixa eu colocar de uma outra cor. Eu fiz esse esquema deixando o AR, Harrison, ó, tudo o tempo todo. Harrison faz tudo o tempo todo. Eu decorei dessa forma para mim. Esse mnemônico fez sentido para mim dessa forma, em que os 4 primeiros aqui são os crimes insuscetíveis de graça ou anistia, tá? E esses 2 últimos aqui são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Eu posso estar falando bobagem, mas acredito que não. A ação de grupos armados é inafiançável e imprescritível. E os outros são insuscetíveis de graça ou anistia. Tráfico de ilícito, terrorismo, crimes hediondos. Esse T aqui eu não estou lembrando agora, tá? Eu teria que dedicar um tempo para eu lembrar sobre. Beleza? Mas vamos deixar esse em branco por enquanto, que eu de fato não estou lembrando. Porque olha quanto tempo tem que eu estudei isso aqui, foi em 2022. Tá? Mas tem muita coisa assim que a gente tem que tá sempre revisando, porque senão esquece. E isso faz parte também das ferramentas que eu vou trazer para você. Tá? Então, só para... porque senão eu não vou conseguir continuar o vídeo. Né? Eu vou ter que dar uma pesquisada aqui para saber quais são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Vamos ver aqui. Terrorismo, tráfico, crimes hediondos, é a tortura, pô. É a tortura, lembrei agora, tá? Mas vamos colocar aqui, ó. Inafiançáveis são todos, é isso aí. Imprescritíveis é o racismo e ação de grupos, perfeito. E os insuscetíveis de graça e anistias é o H3T, é isso mesmo, tá? Cada um aprende de um jeito. Meu Deus, o que é mais falado aí eu esqueci, tortura. Tá, vamos lá. Então, isso daqui é o método mnemônico. Eu não vou discorrer sobre todos aqui. Eu vou deixar para falar sobre isso no segundo vídeo. Então, eu procuro criar memórias permanentes, tá? Aquilo que vai ficar com o tempo. Show? Método mnemônicos, anotações e esquemas, a gente vai falar sobre isso. Desenhos esquemáticos, foi basicamente aquilo que eu fiz para poder me concentrar mais. Flashcards eu utilizo o Quizlet, vou falar sobre ele também. Tem muita gente que utiliza o Anki, eu particularmente não me adaptei com o Anki, eu gosto mais do Quizlet. Plataforma de questões eu utilizo o Q-Concursos, mas durante a minha preparação eu vou começar a utilizar uma outra plataforma. Com o tempo vocês vão saber, porque no momento que eu estou falando desse vídeo, eu já recebi uma proposta aqui para estar utilizando uma plataforma, tá? Mas, por enquanto, a gente vai utilizar o Q-Concurso, que eu não sei quanto que essa plataforma vai começar, tá? Plataforma de simulados, eu utilizo a minha própria plataforma. Vou falar sobre isso, tá? Porque eu não sou muito a favor de simulado. Depois eu vou te explicar por que e você vai entender. Não sou muito a favor de simulado no sentido de investir em qualquer pacote de simulado. Eu acho que quando você vai investir em simulado, você tem que conhecer a fundo quem faz esses simulados, beleza? Então, inicialmente, eu vou utilizar a minha própria fonte de simulados, ou seja, eu mesmo vou montar os simulados e você vai entender por quê. Isso aqui é a parte mais importante do nosso estudo, os fundamentos, tá? Construa uma base, que para quem estuda matemática, por exemplo, eu vou destrinchar isso na aula 2 aqui do nosso vídeo, tá? Não vou chamar de aula não, vou chamar de vídeo 2, porque aqui eu vou querer fazer uma linha do tempo da nossa preparação. No início vai ter o plano de estudos, a introdução que eu estou fazendo agora, mas depois você vai ver que vai ter conteúdo em si. Eu vou estudar junto com vocês, eu vou separar lá, ó, galera, hoje eu vou estudar tal coisa e eu vou registrar isso aqui, tá? Beleza. Construir uma base é basicamente o seguinte, eu vou falar de forma mais detalhada depois.
O cara quer aprender funções, que está no edital dele, eu estou dando um exemplo. Só que ele não sabe nem fazer equações. Ele não sabe nem fazer frações, coisa bem mais simples. E aí, quando eu vejo que ele não sabe fazer equações e frações, eu descubro que ele tem outra dificuldade, que são as operações básicas. O que são as operações básicas? Primeiro, tabuada. Depois, adição, subtração, multiplicação, divisão e regra da divisibilidade. Show? Isso tudo aliado à interpretação de textos na matemática. Isso daí a gente tem a parte básica da matemática, que não é ensinado nas escolas, vocês vão ver isso comigo. Do zero, tá? Então, a pessoa que vai fazer um concurso que tem lá funções, se ele está muito tempo sem estudar, ele não tem que começar por funções, nem por equações e nem por frações. Ele tem que começar por, acredite se quiser, por tabuada. Aqui é onde tudo começa. Muita gente vai olhar isso aqui e vai menosprezar. Mas quem der valor a isso vai dominar o conteúdo programático de matemática do edital. Beleza? Eu vou bater firme nisso. Distrações, combata a confusão mental. É aquilo que aconteceu comigo enquanto eu estava lendo o livro. Acontece muito quando a gente está lendo o PDF, quando a gente está assistindo a videoaula. E eu vou ensinar para vocês ali o que faz sentido para mim, o que dá certo, e você vê se faz sentido para você. Lembrando que é a primeira vez que eu vou fazer um registro de um estudo. Das outras vezes eu fiz concurso, mas eu não estudei. Eu simplesmente fiz um reta final por conta. É a primeira vez que eu vou pegar para estudar do zero. Das outras vezes eu só utilizei a minha base. Eu fui fazendo reta final, porque ao mesmo tempo que eu estava estudando, eu estava dando aula. Dessa vez eu vou continuar dando aula, mas eu vou estudar do zero. Então é diferente, eu vou fazer algo aqui que eu nunca fiz. Entende? Então eu acredito até que os meus resultados sejam melhores do que nos concursos anteriores. Nos concursos anteriores eu passei, mas não tão bem classificado. Então vamos lá. Motivação, combata a procrastinação. Meu amigo, sem isso aqui, tu não é ninguém na fila do pão. Sabe por quê? A maioria assiste sempre as primeiras aulas de todos os cursos. Vamos aprender matemática do zero. A aula 1 sempre vai dar mais visualização do que a aula 2. Vamos aprender direito para concursos do zero. A aula 1 vai dar sempre mais visualização do que a aula 2. Por quê? A galera começa no gás, mas depois não consegue continuar. E eu já vou te falar por quê no próximo vídeo. Beleza? Então, galera, eu espero que vocês tenham... esse vídeo aqui deu quase 20 minutos, não era para chegar a isso. Mas, enfim, eu não estou também muito preocupado em 10 minutos, 5, 20, 30. Aqui é um registro daquilo que a gente está construindo aqui para a PCSC. Eu tenho uma intenção com isso no final. Eu vou registrar o passo a passo com vocês aqui. Vocês vão aprender as técnicas de estudos que fazem sentido para mim e você vê se faz sentido para você. Eu aprendo muita coisa lendo os livros, mas tem muita coisa que eu tenho que adaptar para mim. Beleza? Eu já vou começar de uma forma pesada para você, tá? Eu já vou começar esse trabalho de uma forma pesada, trazendo uma informação aqui que vai chocar muita gente, só para você ver como que eu estou comprometido com isso aqui. Beleza? Eu tinha um problema gravíssimo que eu não tenho mais, né? E, na verdade, eu que sou cristão, a gente aprende que não é um problema, é um pecado. Eu não tenho mais isso. E, de vez em quando, eu caía, né? Na pornografia, na masturbação. Por que eu caía nisso? Um cara solteiro. Às vezes, querendo ou não, a gente tem gatilho ali no Instagram, em conversar com algumas meninas que já vêm mal intencionada no sentido de... Eu, às vezes, recebo algumas mensagens assim e até foto, por eu ter um público feminino, e eu tenho que me controlar com isso. Mas eu decidi que eu vou obedecer ao Senhor aquilo que Ele tem preparado para mim, nesse sentido de caminho, e Ele
colocou para mim, me trouxe de forma detalhada, ele trouxe para mim de forma detalhada esse projeto. Então eu estou fazendo isso aqui primeiramente pelo Senhor. E eu sei que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas aqui. E em segundo lugar, por vocês. Beleza? Porque esse aqui é o meu propósito de vida. O Senhor me colocou aqui para isso. E em terceiro lugar, por mim, porque isso vai me ajudar também como um profissional, né, como pessoa, porque eu vou me conectar com várias pessoas aqui. Mas se tu não tiver na minha frequência, se tu não tiver no meu ritmo, não entra. Beleza? Porque isso aqui vai ser uma batalha longa. Show? Inclusive, eu vou deixo um comentário aqui, se você vai comigo nessa até o fim. É uma grande oportunidade esse concurso. Então, para não fugir, eu fiz uma tatuagem. Tá aqui. Essa tatuagem, eu nunca tinha feito tatuagem, eu sempre... Não é que eu fui contra, eu nunca senti um motivo de fazer. Eu já tinha recebido uma vez uma tatuagem de um amigo, um grande tatuador que gosta muito de mim. Ele falou, vou fazer uma tatuagem tua do The Rock. Tá paga, só ir lá e fazer. Eu não fui porque para mim não fazia sentido. Essa aqui fez sentido, para eu olhar toda vez do compromisso que eu tenho com o Senhor e comigo e com o meu corpo. Eu falei, nunca mais eu vou cair na pornografia e na masturbação. Tem gente que tem vício em crack, em bebida, em tela de celular. Tem gente que tem vício, por exemplo, em fofocar, em, por exemplo, criticar os outros. Tem gente que tem vício, por exemplo, em livro, do sentido que vai começar a ver, por exemplo, Crepúsculo e vai mais adentro disso, daqui a pouco está vendo os negócios paranormal. Né? Quando eu estou falando tem gente, é porque eu já li um relato sobre esse tipo. Então, a minha pendência ela foi resolvida, porque eu estou comprometido. E aqui com vocês eu vou estar também. Eu já estou começando assim de uma forma bem pesada, para que você saiba o que a gente vai trazer aqui. Uma preparação, palavra sempre no final. Então, se tu não tiver comprometido comigo em relação a isso, não entra, tá? Porque aqui a gente não vai trazer só aula, a gente vai trazer sempre uma palavra no final, uma oração. Então, isso daqui é dedicado ao Senhor, a vocês e a mim. Beleza? Eu vou fazer o meu melhor aqui. Deixa o comentário aqui, eu quero saber aquilo que tu precisa se livrar. Tem alguma coisa que está te impedindo de prosseguir, que faz você procrastinar? Né? Eu já consegui identificar as minhas ainda. Ainda tem uma que eu estou lutando contra e eu vou resolver isso, que é a compulsão alimentar. Toda vez que eu tenho algum anseio, alguma dificuldade, o emocional está batendo, querendo me jogar para baixo, eu preciso descontar em algo. Antes era pornografia, masturbação, agora não mais. Isso já foi resolvido de forma definitiva, porque é uma decisão. Mas eu ainda estou tendo uma certa resistência em questão da alimentação desenfreada. A gente acaba lá descontando isso. Eu tenho feito terapia, isso tem me ajudado a identificar que isso é um canal, onde eu jogo todas as minhas energias. Eu estou procurando substituir para outras coisas e resolver de vez essas pendências. Uma já foi resolvida. A outra, eu não tenho dúvidas que em breve vai ser resolvida. Eu quero saber se tu vai estar comigo nisso, porque eu vou colocar toda a minha energia nesse projeto. Beleza? Tu me conhece das aulas aqui de matemática, não é isso? Galera que vem assistir comigo sabe que a forma como eu estou falando aqui não tem nada a ver com as minhas aulas. As aulas, vocês vão ver que durante o estudo vai ser assim também. Mas nesses primeiros 2 vídeos vai ser com um pouco mais de seriedade, vamos dizer assim. Não que o meu trabalho não seja sério, ele é. Eu estou querendo dizer que não vai ser tão engraçado como geralmente é nas aulas, porque eu vou falar de coisas assim que são muito sérias e são fundamentais nesse primeiro momento. Show? Galera, o meu livro, Minha Vida é um livro aberto. Tudo aquilo que eu falo aqui são coisas que eu superei e venci. Então hoje eu tenho autoridade para falar sobre isso. Show? Eu ainda não tenho autoridade para falar sobre a questão da compulsão alimentar, que eu ainda não consegui resolver isso. Mas eu acredito que ao longo dessa jornada aqui, eu tenho certeza que vai ser resolvido, porque eu já mudei muita coisa que eu já fazia antes. Né? Antes, eu tinha qualquer transtorno, eu já ia lá pedir uma comida, pedia outra. E eu
procuravam uma fonte de prazer. Tem gente que busca na cocaína, na maconha, na masturbação, na pornografia, em comida, em outras coisas, né? Tem gente que busca essa fonte de prazer. Os mais inteligentes jogam essa fonte de prazer na academia, numa corrida, né? Ou até eu mesmo que estou treinando bateria, coloco essa energia na bateria. Então a gente precisa descarregar isso em algum lugar que não no nosso corpo, que não na nossa mente, não na nossa saúde. Se for descarregar, que seja para algo para benefício, não para malefício. E a gente vai falar sobre tudo isso daqui nessa preparação. E outra coisa, eu não planejei falar isso aqui nesse vídeo. Meio que saiu, então eu vou deixar. Não tem problema com isso em deixar, tá? Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo. Acreditem. Fui!